dia, galera. Olha, na verdade, eu queria começar aqui falando sobre uma lei que a gente devia aprovar no Congresso para proibir eventos com fone de ouvido. Vai falir os coaches motivacionais, galera. Não dá para gritar. Vai ficar todo mundo quietinho. Olha, essa van, ela retrata uma grande parte da minha história como ser humano, como empreendedor, como filho. Essa van voltou a minha história, voltou a minha imagem essa semana, quando o meu irmão me ligou e contou sobre o que ele ia fazer a partir de ontem. Essa van, ela retrata uma época da minha vida muito difícil, que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Esse sou eu, meu irmão. Essa foto a gente tirou sexta-feira passada. Vocês estão me ouvindo bem? Então, ok. E aconteceu um evento muito importante na vida do meu irmão recentemente. E quando eu volto em 1996, eu não consigo acreditar que esse evento aconteceu na vida dele, Marcelo. Na semana retrasada, eu fiz um post contando a história do meu irmão no LinkedIn e ele escreveu esse comentário para mim. O Guido é o apelido carinhoso que ele me chama. O Guido, você lembra que eu trabalhei como zelador do nosso prédio quando eu tinha 15 anos? As coisas ficaram difíceis e eu fiz o que tinha que ser feito. Quando meu irmão tinha 15 anos, isso em 1996, o meu pai foi demitido. E ele foi demitido da maneira mais absurda que existe. 35 anos de trabalho em um grande banco, ele chegou para trabalhar de manhã, há 2 anos de se aposentar, e foi demitido. E ele voltou para casa com aquela tristeza que todo mundo enxerga no rosto de qualquer pessoa desolada, desempregada. Naquela ocasião, havia muitos planos na minha vida. Eu tinha 16, 17 anos, meu irmão tinha 15 anos. A gente tinha muito plano. Meu pai tinha muito plano para a nossa vida. Um desses planos era mandar a gente para estudar no exterior, estudar nos Estados Unidos. E quando ele chegou em casa, vendo que o desemprego tinha batido na porta da nossa família e tinha entrado, os planos mudaram. E meu pai teve que tomar 2 decisões muito, mas muito difíceis na vida dele. A primeira decisão muito difícil foi tirar os meus filhos, os meus irmãos, da escola particular. Como eu já estava no 2º grau, meu pai optou por tirar os meus 2 irmãos, que são gêmeos, da escola particular. E os meus irmãos foram estudar nessa escola estadual, chamada Anísio Teixeira, no Ilha do Governador. Vocês olham essa foto, ar-condicionado, bonitinho. Essa foto é desse ano, porque em 96 ela era assim, ó. Foi aí que os meus irmãos foram estudar. Meu pai, com 35 anos de carreira no setor bancário, um cargo de alta gerência. Eu acho que hoje ele seria chamado de head de alguma coisa. Naquela época era só diretor mesmo. Foi aí que meus irmãos foram estudar. E a segunda decisão muito difícil que meu pai teve que tomar foi me apresentar esse filme, Goodbye America. Meu pai virou para mim e falou assim: filho, não tenho mais condições de te mandar para os Estados Unidos. Se você quiser se mudar e estudar nos Estados Unidos, você vai ter que ir por conta própria. E nesse momento, meu pai se viu desempregado, precisando sustentar uma família com 3 filhos, 4 na verdade, porque tem uma outra irmã de outro casamento. A minha mãe, dona de casa. O que meu pai fez? Comprou aquela van. Ele saiu de diretor de um banco para dirigir uma van. Com a rescisão que ele ganhou, ele quitou o apartamento que a gente morava e comprou essa van para dirigir lotada. Meu pai fazia a lotada da Ilha do Governador para o centro do Rio, todo dia pela manhã, para conseguir continuar a manter a família, manter a saúde da nossa família. Por isso, quando em 2017 eu fiz um post no LinkedIn falando sobre um feedback de um currículo que eu dei para um candidato, e naquela época eu nem era conhecido no LinkedIn, quando centenas de pessoas nesse post entraram e pediram: eu também quero um feedback no meu currículo porque eu estou desempregado, naquele momento eu lembrei da minha história. Porque embora eu nunca estive no papel de desempregado, eu vivi como filho de um. E como filho de um desempregado, eu vi como é difícil se acordar de manhã sem saber o que você vai fazer.
E aí eu decidi ajudar essas pessoas. Eu fiz uma publicação falando, pessoal, me mandem o seu currículo que eu vou revisar. E eu não era de RH, mas eu tinha uma empresa e eu fazia processo seletivo com frequência. Eu já tinha ali um conhecimento empírico do que é um currículo bom, o que é um currículo ruim. Só que eu não esperava receber 6.000 currículos para revisar. E eu revisei todos. E nessa oportunidade, minha rede era pequena no LinkedIn, ainda não tinha essa exposição que eu tenho hoje. Eu fiz um post convidando pessoas de RH para ajudar nesse processo de revisão de currículo. E um monte de gente se ofereceu para ajudar. E eu consegui fazer a revisão desses 6.000 currículos com um monte de gente. E aí surgiu uma ideia na minha cabeça. De um lado, eu tenho um monte de gente querendo ajuda com carreira. E de outro, eu tenho um monte de gente de RH que pode ajudar. Por que eu não crio uma startup para conectar essas duas pessoas? E daí surgiu a minha startup Upgrade, que trata sobre transição de carreira, que fala sobre outplacement. E essa ideia surgiu em maio de 2017. Em julho de 2017, eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo eu conheci um cara chamado Carlos Júnior. Vocês conhecem o organizador do evento. Eu conheci o Carlos no bar da Brahma. Eu fui fazer mentoria em São Paulo, no programa do Inovativa Brasil. Vocês sabem como eu cheguei no Inovativa Brasil? Um cara do Inovativa Brasil viu um conteúdo meu no LinkedIn falando sobre minha startup drogarias.com. Eu fali essa startup e perdi mais de R$1 milhão. Eu contei essa história no artigo. Esse artigo bombou em 2017. Um dos diretores do Inovativa Brasil viu e falou assim, Garçoni, adorei seu artigo, topa fazer mentoria no nosso programa de empreendedorismo e tal. Eu falei assim, bom, tudo bem, topo, né? Vou contar lá a minha tragédia, não tem problema. De repente alguém aprende alguma coisa com isso. Eu achava que o cara do Inovativa Brasil era maluco, até conhecer o Carlos. Porque o Carlos foi assinar um contrato comigo para investir na minha nova startup. E ele já conhece essa história. E aqui começou o meu relacionamento com o Carlos Júnior. E nesse momento, o que eu fazia ainda era ajudar pessoas desempregadas a revisar currículo, a revisar perfil do LinkedIn. Eu não sabia ainda desenvolver o outplacement, que é a transição de carreira. Aí um dia, conversando com o Carlos, numa reunião, ele virou para mim e falou o seguinte, Garçoni, acho que tem alguma coisa errada na tua startup. Alguma coisa não está certa. Eu falei assim, mas por quê? E o Carlos, como um grande oráculo, virou para mim e falou, beba na fonte. Eu falei assim, como assim beba na fonte? Beba na fonte do desemprego. Porque só tem gente desempregada porque tem empresas que demitem. Então, por que você não vai nas empresas e ajuda as empresas a demitir melhor? Não sei se existe demitir melhor, mas ajude as empresas a fazer um processo de transição de carreira humanizado. Ajude as empresas a praticar o outplacement. E foi aí que começou a minha primeira pivotagem da minha startup Upgrade, quando a gente começou a fazer apoio de transição de carreira para pessoas, mas quem pagava, quem contratava o nosso serviço são as empresas. E aí, obviamente, isso era final de 2017, eu vou usar o melhor discurso do mundo. Ajude o seu funcionário a se recolocar e reduza seu risco trabalhista. Isso faz todo sentido, não faz? Quem acha que isso faz sentido? Levanta a mão. Não é todo mundo acha que faz sentido, né? Mas isso é uma mentira. Porque se a empresa quer contratar um serviço de outplacement para reduzir risco trabalhista, já está errado. Porque se ela não está fazendo o trabalho dela no dia a dia, de pagar as verbas trabalhistas, de respeitar o seu profissional, o seu colaborador, você acha que no final ela vai respeitar, ela vai se importar com ele? Então, a empresa que quer reduzir risco trabalhista não é cliente do meu negócio. Eu não quero trabalhar com ela. Eu quero trabalhar com as empresas que veem o outplacement como uma forma de realmente impactar positivamente a sociedade. E aí eu comecei a levar para essas empresas a seguinte narrativa, olha, contrate um outplacement e valorize a sua marca empregadora. Torne a sua empresa mais respeitada no mercado. Atraia os melhores talentos. Porque quando você coloca um outplacement no seu processo de benefício, as pessoas, obviamente, ficam mais atraídas. Se a empresa vai pagar um processo de recolocação quando eu sair, é porque ela não quer que eu saia, porque ela vai ter esse custo também. Terceiro, melhore o seu clima organizacional. Olha, eu não conheço ninguém que gosta de demitir alguém. A demissão é sempre muito traumática e para quem demite também é um peso muito grande.
Mas quando você faz a demissão e entrega uma ajuda profissional, esse processo da demissão se torna muito mais amigável, muito mais amistoso. Por mais doloroso que seja, ele se torna muito mais amistoso. E você acaba formando promotores da sua marca. Porque na medida que as pessoas enxergam que a sua empresa desenvolve um processo de gestão de gente, de pessoas adequado, elas não vão sair da sua empresa, por pior que tenha sido a vida dela durante a empresa, ela não vai sair falando mal, porque você está ajudando essa pessoa no processo de recolocação. No final, o que o Outplacement faz? Ele faz uma sociedade melhor. O desemprego é a terceira causa de mais angústia nas pessoas, depois da morte de um parente próximo e depois de uma doença grave. Se você reduz a janela de desemprego das pessoas, você está contribuindo para criar uma sociedade melhor, menos pressão, menos crimes, menos doenças. Você contribui para melhorar a comunidade onde você vive. Quando meu pai quis me mandar para os Estados Unidos, e quando ele, lá atrás, quando eu tinha 14 anos, que ele falou, filho, você vai estudar nos Estados Unidos, o que meu pai queria fazer para mim era me ajudar a me desenvolver como profissional para lá na frente, hoje, construir uma sociedade melhor. E esse sonho foi interrompido. Mas eu corri atrás. Durante 2 anos, de 97 a 99, eu juntei os meus 600 reais que eu ganhava no estágio e fui para os Estados Unidos. Tá aí eu trabalhando, sou eu, tá, magrinho assim, trabalhando numa loja, lá eu trabalhava revelando foto. Eu fui para os Estados Unidos, morei e estudei lá. Mais recentemente, a minha irmã foi também morar nos Estados Unidos, por conta própria. Ela também trabalhou, juntou seu dinheiro, sabendo que esse era um sonho do nosso pai. Ela foi, mora lá já há alguns anos, está grávida, vai casar dia 11 agora lá nos Estados Unidos, já mora lá há alguns anos. Semana retrasada, eu escrevi um post sobre meu irmão. Algumas pessoas aqui devem ter visto. E muita gente criticou, né? Quando você se expõe, você se expõe para o bem e você recebe também crítica. Isso é normal. Se você não quer crítica, você não escreve nada. Você não se expõe, você não sobe num palco, você não publica conteúdo. E eu quis contar essa história do meu irmão. Porque com 15 anos, o meu irmão varria chão. O meu irmão tirava lixo do prédio onde a gente morava para ganhar 200 reais. E eu escrevi. Que meu irmão está no chão só uma foto. Porque ontem ele começou a trabalhar como gerente de tecnologia de uma multinacional no Texas. Ele começou ontem. Essa é a foto dele ontem no Texas. Ontem, eu, meu irmão e minha irmã, ontem, a gente conseguiu realizar o sonho do meu pai, que era fazer com que a gente pudesse estudar e trabalhar, morar, viver fora do país. Minha irmã e meu irmão moram lá, eu já morei lá, já estudei lá. E graças a Deus, graças ao nosso esforço, a gente conseguiu realizar esse sonho do meu pai. Esse sonho só foi realizado porque um cara chamado Simon Sinek falou muito sobre propósito. Ele escreveu um livro chamado Start With Why, que ele fala o seguinte, olha, pessoas não compram de você porque você faz alguma coisa. Eles compram de você porque você faz aquilo. Qual é o motivo que te leva a fazer alguma coisa? É por isso que as pessoas compram de você. Eu queria realizar o sonho do meu pai. O meu irmão queria, a minha irmã queria. Nós tínhamos um propósito pessoal muito forte. E a gente conseguiu, depois de muitos anos, entregar esse prêmio para o meu pai. Uma empresa hoje precisa ter um propósito muito forte. Ela não pode ser apenas uma empresa para vender um serviço, para vender um produto. Ela precisa ter uma razão de ser. Ela precisa ter o porquê, que o porquê é o propósito. E sabe qual é o meu propósito com a minha empresa, com a minha startup, com a minha Upmage? É garantir que nenhum pai precisa comprar mais uma van para sustentar os seus filhos. Muito obrigado.